Fala pessoal, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o final da fase de grupos, quais foram as seleções surpresas, como as favoritas, né, se comportaram nesse final da fase de grupos. E eu queria ver também a ordem de favoritas que eu fiz, que eu queria anteriormente no vídeo passado. Queria dar uma analisada nessa ordem e colocar mais uma favorita nessa lista. E quem sabe mudar um pouco o ranking. Na lista passada, eu tinha colocado a Espanha em primeiro, a França em segundo, a Argentina em terceiro, a Inglaterra em quarto, Portugal em quinto, a Alemanha em sexto e o Brasil em sétimo. Com o final da fase de grupos, esse ranking meio mudou um pouquinho. Mudou um pouco por conta dos jogos que aconteceram nas fases de grupos, como essas seleções se portaram, como elas desenvolveram o futebol delas. E pelo que eu vi, apareceu uma outra surpresa, que eu vou falar aqui na ordem que vocês vão ver qual é. Em primeiro lugar, eu vi o time muito forte e parece que eles podem chegar na terceira final consecutiva, que é a França, a primeira colocada. A França, para mim, é o time mais forte que está da Copa atual. Eles têm esse ataque, como eu falei no vídeo anterior, um ataque muito poderoso, com o Mbappé, que parece que na Copa do Mundo ele está jogando um campeonato de amigos, que ele faz chover em Copa do Mundo. Tem na companhia dele Dembélé, Doué e Olise, que fazem o time na frente circular a bola, ser muito rápido. Se tiver campo para atacar, eles conseguem atacar em velocidade. Mas tem um porém no time da França, que eu acho que a França tem uma certa dificuldade em conseguir girar os seus adversários, em conseguir propor o jogo em algumas situações. As pessoas às vezes se iludem com a França por ter um ataque muito forte, que ela vai sempre amassar, vai sempre chegar em cima, vai envolver os adversários, mas ela tem uma certa dificuldade em propor um pouco o jogo. Ela gosta de jogar muito em transição direta, até pelos seus atacantes serem rápidos, né? E se tiver campo aberto eles conseguem correr e chegar a definir. Eles têm essa característica, que eu vejo também um pouco no Brasil. E a França também, ela tem um pouco de dificuldade defensiva, que ela jogou na última partida da fase de grupos contra a Noruega, uma Noruega reserva, e mesmo assim a França sofreu um pouco no jogo, cometeu um pênalti, tomou um gol, teve uns erros assim. Então a França tem esse ataque muito poderoso, mas eu acho que a defesa peca um pouco, não é do mesmo nível que o ataque, claro. E a ordem também continua. A Argentina, para mim, foi para segundo colocado, porque pela fase de grupos parece um time que está muito à vontade. Eles têm Messi como o seu camisa 10, que entra no jogo, faz o que quer, muda. Fez mais de 4 gols na Copa. Fez 5 gols, se eu não me engano. Ele faz as jogadas, termina as jogadas, ele tá fazendo chover nessa Copa. E eu vejo uma seleção muito madura. Depois que eles conquistaram a Copa América daqui do Brasil, conquistaram a Copa América, foram para a Copa do Mundo, foram campeões daquele jeito contra a França. Depois foram para a Copa América e ganharam de novo. Eles têm uma segurança muito grande, eles estão com a confiança lá em cima. Eles têm tudo para chegar muito adiante na Copa, creio eu. Eles vão enfrentar Cabo Verde, de repente, não sei, né? Pode acontecer uma zebra, mas pelo andar da carruagem, eles estão ali para chegar ao menos na semifinal. Vamos ver, né, se minha predição vai se concretizar. Em terceiro lugar, eu coloquei a Inglaterra. A Inglaterra, para mim, subiu para a terceira colocação, porque eu vi um time assim muito forte contra a Croácia no primeiro jogo deles. Um time muito forte, que é muito rápido, consegue concluir muito com o Harry Kane, que eu falei anteriormente, que é um 9 que usa 10, que é um craque de bola, com o Bellingham, que também consegue se aproximar para fazer gols no ataque. E é um time assim muito envolvente, mas eles têm um pouco de defeito na zaga. O lateral direito se machucou, eles não chamaram Alexander-Arnold, então eu acho que eles podem ter um pouco de dificuldade nessa questão. Pode cruzar com o Brasil. E falando em Brasil, eu coloquei o Brasil em quarto colocado agora.
Anteriormente eu disse que o Brasil só iria avançar e só iria conseguir ir adiante na Copa se fosse se encontrando ao decorrer da competição. E eu acho que foi acontecendo isso. Ancelotti, ele percebeu que o 4-2-4 não iria funcionar. O que não deu certo contra Marrocos e no segundo jogo e no terceiro contra a Escócia, ele já mudou bastante. Ele conseguiu colocar Matheus Cunha não como um 9 enfiado na frente, voltando como meia esquerda para cobrir Vinícius, mas ele conseguiu colocar Matheus Cunha como um falso 9, fazendo um losango no meio campo, com Casemiro na frente da zaga, Paquetá, Bruno Guimarães e Matheus Cunha como um 9, mas é um meia avançado. E com Vinícius e agora Ryan, que Rafinha se machucou, na frente. E o protagonismo é para Vinícius, que está também sendo o cara do Brasil na Copa até o momento. E para mim a grande decepção até o momento é a Espanha, que eu coloquei em quinto. Anteriormente ela estava em primeiro no meu ranking, no meu humilde ranking. Eu vi o jogo da Espanha primeiro contra o Cabo Verde. Cabo Verde se defendeu bastante. O jogo da Espanha muito sonolento, muito morno, um time que não desenvolve muito. O que eu falei anteriormente, eles iriam depender muito de Yamal e Nico Williams, de uma ponta em outra, só que parece que Nico Williams está com problemas musculares, então não vai conseguir repetir o sucesso que ocorreu na Eurocopa, que eles conquistaram muito a Eurocopa com aquele toque de bola envolvente, da escola do Barcelona, né, do Tiki-Taka, e com aquela pitada que eu falei anteriormente, com Yamal na ponta direita e Nico Williams na ponta esquerda, que é o que traz o drible, né, que é o que traz o diferente no jogo da Espanha. Que se vocês verem, no jogo contra o Cabo Verde, a Espanha ficou muito no toque de bola, e não tinha ninguém para chegar, driblar a zaga, né, dar aquele toque diferente, tirar a zaga da zona de conforto deles. Então eu coloquei a Espanha para quinto colocado, que eu achei um time muito insosso, muito assim, falta muito na Espanha no momento para ser campeã. E em sexto eu coloquei a Holanda, que é uma das surpresas entre as favoritas da Copa, que eu vi um time assim muito consistente, um time que passou na fase de grupo de uma forma muito tranquila, que eu achei que poderia sofrer contra o Japão, e é um time que tem muita história. É um time que foi trivice mundial, né? 74, 78, 2010, que já merecia ser campeão do mundo há muito tempo, e parecia um time muito centrado, muito firme defensivamente, com o De Jong no meio campo, com o Van Dijk na zaga e com o Gakpo no comando do ataque. Então assim, é um time que tem suas peças, que consegue propor o jogo, e vai enfrentar o Marrocos agora. E em sétimo colocado, a Alemanha. A Alemanha, apesar da goleada que deu em Curaçao de 7-1, que é um placar ruim pra gente, fez um futebol um pouco burocrático nos outros dois jogos subsequentes. Ela perdeu para o Equador com um time que pensavam que seria misto, mas o técnico colocou o time titular num jogo que não precisava. Então teve umas rusgas entre o técnico e os jogadores, e os seus dois principais jogadores, que Wirtz e Musiala, ainda parece que não se encontraram muito na Copa. Musiala vem de uma lesão no tornozelo e parece que ainda não está 100% para jogar, e eu coloquei eles em sétimo. E se eles passarem dessa fase agora de 16 avos, podem enfrentar possivelmente a França, então seria um jogo muito interessante. E em oitavo, por fim, eu coloquei Portugal. Portugal, que para mim até o momento é uma decepção junto com a Espanha, porque Portugal, com seu meio campo muito forte, com um elenco bom, só conseguiu empatar com o Congo e quase perde para a Colômbia. Eu achei Portugal com um jogo muito burocrático, praticamente semelhante muito à Espanha. Um jogo assim muito burocrático, o seu meio campo, que era considerado o melhor da Copa, só o toque para o lado, sem muita objetividade. Eu acho que Cristiano Ronaldo pode estar atrapalhando um pouco na relação fora do campo dos jogadores, porque os fãs de Cristiano Ronaldo acabam que influenciam muito nas decisões que a Federação Portuguesa toma, ao que parece. Portugal tem esse time muito forte, mas não tem um conjunto muito
não tem um conjunto muito acertado pelo técnico. Parece que o técnico puxa um pouco o time. Então eu coloquei Portugal nesse momento em oitavo, que vai enfrentar a Croácia. E assim, fiz uma pequena menção honrosa no final também para o Cabo Verde e a Colômbia. Cabo Verde, que fez esse papel muito bonito na Copa, entrou num grupo que possivelmente eles poderiam ficar em terceiro e conseguiram passar em segundo. Empataram com a Espanha e fizeram um bom jogo também, empataram com outro Uruguai. Fizeram um futebol defensivo dentro da possibilidade deles e estão agora para enfrentar a Argentina, né? A atual campeã nesses 16 avos. Então estão fazendo bonito na Copa até o momento. E a Colômbia, que surpreendeu Portugal, quase ganha e vem fazendo... Pode reeditar a final da Copa América com a Argentina se os dois se encaminharem e forem ganhando seus jogos na Copa. Então menção honrosa para Cabo Verde e Colômbia, que estão de parabéns, com o futebol muito bem apresentado. É isso, pessoal. Aqui é o Fala Fragoso. Curtam, deixem um comentário, mandem para seus amigos se estão gostando, deixem um comentário bacana, que vamos continuar aí fazendo mais vídeos até o final da Copa. Valeu!